Taxas de impostos. Bom, o Brasil é um dos países mais fáceis sobre impostos, né? Quando o pessoal vem de fora e vai ter uma operação aqui, mercantil, ou seja ela qual for, todo mundo fica louco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nos tempos dos meus pais, dos meus avós, era muito fácil. Lá na 25 de março, você chegava, compra por 10, vendeu por 20, tudo resolvido. Não é mais assim. Hoje, você tem impostos disfarçados do produto. Por exemplo, PIS e COFINS é um imposto disfarçado. Eu costumo dizer que o PIS e COFINS é um murro de lado. O IPI já é um imposto direto. O IPI é um murro de frente. E aí o governo estadual, com outros estados, inventaram a maior sacada do mundo. Que, olha, é de tirar o chapéu, e eu não sei como é que ninguém não foi bater panela lá, e se alguém quiser eu vou junto, chamada substituição tributária, que quando todo mundo fala, puta, o que é isso daí? Não, substituição tributária foi a maior sacada do mundo. Olha só como é que é legal. Eu sei que se você perguntar o que é substituição tributária para um contador, coisa que eu não sou, ou para um advogado, coisa que eu também não sou, eles vão te explicar de um jeito que você não vai entender. Porque eu já perguntei, eu já fiz esse trabalho. Eles vão falar, e educadamente, você entendeu? Você vai falar educadamente. Entendi. E você nunca mais vai tocar no assunto com ele, né? Você não é louco de fazer isso. Substituição tributária é o seguinte, imagina o seguinte, imagina que o governo pegou esse produto aqui, tá certo? Pegou isso aqui na indústria e falou assim, bom, esse produto aqui na indústria, por quanto ele é vendido no varejo? Um olha para o outro e fala, não sei. Não, vamos fazer uma pesquisa, cara. Vamos lá, pesquisa lá. Vê por quanto está no Magazine Luiza, entra aí no Buscapé, dá uma olhadinha. Os caras olharam, falaram assim, olha, nós descobrimos que esse produto aqui, quando sai da indústria, no varejo, os caras põem um markup, né, quando joga em cima, geralmente 40%, 50%, vamos por 60%, vamos por 60%. Mas como assim? Vamos por 60%, vamos por 60%. Todo mundo que compra esse produto aqui põe 60%. O nome disso se chamou MVA, Margem de Valor Agregado de Substituição Tributária. É a taxa que o governo sonha que você põe em cima. Espero que não tenha ninguém do governo aqui. Mas é a taxa que o governo sonha que você tem em cima. Que a indústria fala, não é 60, é 30, ninguém põe isso. Não, é 60. E aí vai o sindicato da indústria, briga com o governo e fala, vamos abaixar isso. Pô, legal, vamos abaixar para 50, conseguir uma melhoria. Mas olha que interessante como é que é calculado isso. Eles pegam o preço de venda da indústria para o varejo, adicionam um imposto chamado IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, colocam essa margem em cima, e depois, se você está em São Paulo, para facilitar, onde o ICMS, vamos dizer, 18 na entrada, 18 na saída, eles vão calcular 18% sobre essa entrada. E lá na outra ponta, você se acredita de 18% sem o IPI. Alguém está vendo uma cascata aí? Cascatona. E esse imposto, ele pode ser considerado como IPI, porque você vai receber um produto da seguinte forma. Produto X, R$100, 22% de IPI e R$200, aliás, de R$50 de substituição tributária. E aí, quando você estava falando com a indústria, para facilitar a vida, ela tem sido bacana, ela já dá o preço com os impostos, tá certo? Isso é importantíssimo. Mas você tem que entender toda a cadeia que você está. Não só isso, você tem que entender com o seu contador qual é o tipo de empresa que você tem. Você tem uma empresa no lucro real? Você tem uma empresa no lucro presumido? Quais são as taxas de alíquotas que você paga no seu imposto para que você, na compra de bens tangíveis e bens não tangíveis, você possa fazer a conta certinha de quanto está deixando em casa esse produto. Eu costumo dizer assim, que tem o EBITDA, né, que eu aprendi com os investidores lá, que é o lucro antes de depreciação, taxas e impostos. Pô, se eu vivesse de EBITDA, minha vida seria outra. Mas eu vivo em lucro depois de impostos. E ó, não estou falando de funcionário, não estou falando de nada disso, assim, é lucro depois de impostos, assim, o quanto deixa líquido aquela operação na compra e venda. Isso tem que ser, assim, religiosamente controlado por vocês. Porque eu vou contar por quê. Porque o mesmo produto, ele pode ter tarifas diferentes dependendo do estado que ele vem e dependendo da cadeia que ele vem. Por exemplo, se você comprou o liquidificador da indústria, ele vem de um jeito.
a formatação tributária. Se a indústria vira para você e fala assim, olha, Paulo, eu não tenho esse liquidificador aqui, mas eu tenho o seguinte, tem um varejista que tem e ele vai te vender. Já vem de outra forma, já não tem MVA, já não tem IPI. Entendeu? Então fiquem bem atentos da fonte que você está pegando o seu produto, como você paga imposto e como você tem débitos e créditos de impostos. É complexo, mas não dá para fugir.